Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui o cirurgião dentista Jorge Eustáquio, a quem eu agradeço ter aceitado o nosso convite. Vamos falar de diversos assuntos e um grande assunto que eu acho que qualquer telespectador termina acompanhando, doutor Jorge, é a questão da saúde bucal. A saúde bucal melhorou no Brasil? Olá, obrigado pelo convite. A saúde bucal em geral melhorou bastante nos últimos 40, 50, 60 anos. A odontologia, principalmente no Brasil, isso foi uma modificação mundial, tá? Mas principalmente no Brasil se visualizou que antigamente a odontologia ela tinha um papel apenas curativo, né? Tratava-se as enfermidades bucais como cárie, como dor, né? Todo um processo do ponto de vista preventivo foi instalado, certo? E o acesso à informação foi melhorando, as pessoas começaram a higienizar seus dentes, começaram a melhorar a limpeza, começaram a consultar dentistas, houve a questão da inserção do flúor nos cremes dentais, inserção do flúor na água de abastecimento público de algumas cidades. E com isso, a odontologia preventiva, ela trouxe os resultados que estamos colhendo no momento, né? Então, de uma década, 2 décadas para cá, foi diminuindo muito o número de cáries, as pessoas passaram a ter menor experiência de cárie, menor experiência de dor, né? E hoje a gente tem uma geração completa de adolescentes que nunca tiveram cárie e não vão ter cárie, né? Então, a tendência futura é que as pessoas tenham muito menos problemas relacionados à cárie e à dor do que alguns outros tipos de problemas odontológicos. Eu sei que é de conhecimento público bastante extenso, mas para não deixar para alguém de fora, o que é a cárie? Bom, cárie é um processo que é instalado na boca do paciente, né, que é instalado nos seus dentes, que ocorre após uma desmineralização do esmalte, que acontece através do acúmulo de alimento que é sintetizado por bactérias que formam ácidos e desmineralizam esse esmalte. Com o passar do tempo e esse esmalte vai se desmineralizando, a parte que protege, né, o dente ele é formado por um esmalte, que é uma parte extremamente rígida, é um tecido muito mineralizado, e internamente a gente tem a dentina, que é um tecido menos mineralizado que protege a polpa, que é onde você tem toda a parte de sensibilidade, de inervação, de irrigação dos dentes. A cárie é a desmineralização desse esmalte e atingir a região da dentina, né? Vira um buraco. Exatamente, vira um buraco no dente, né? Essa desmineralização faz que vire um buraco. Dá para recuperar o esmalte? Sim, claro. Ele é recuperado não em esmalte, ele é recuperado através de materiais restauradores, né? Você pode utilizar diversos materiais restauradores para restaurar aquele dente, aquela estrutura perdida, né? Ele cumpre a mesma função, esse material? Cumpriria a mesma função. A tendência é que ele cumpra aquela função que foi designada. Há um prejuízo, é claro que há um prejuízo, óbvio, mas qual o tamanho de um prejuízo de uma perda de esmalte? Ou hoje não há, porque tem material? Não, claro, sempre há prejuízo, sempre há prejuízo. A partir do momento, o dente tem algumas estruturas que a gente chama de estruturas de reforço, e a partir do momento que você vai rompendo essas estruturas, tanto pela cárie como para ser colocado algum tipo de material restaurador, algumas técnicas necessitam que eu tenha algum desgaste adicional de dente para que o dente possa ser restaurado. Toda vez que eu perco um tipo de estrutura dessa, eu perco um pouco da resistência do meu dente, né? Por exemplo, um dente que chega até um tratamento endodôntico, um tratamento de canal, por exemplo. Um dente que ele tem onde a cárie passou pela esmalte, passou pela dentina e atingiu polpa. Esse dente, só por ter sido tratado o canal, ele perde praticamente 35% da sua resistência, né? Então ele fica muito mais susceptível a uma fratura. E quanto mais restaurado é um dente, menos resistente ele é. No sentido dessa resistência, qual a solução que termina sendo encaminhada? Então, isso vai, obviamente, o que a gente não quer é ter que colocar um material restaurador.
Então, para não colocar o material restaurador, o dente tem que estar íntegro. Isso. Né? A partir do momento que eu tenho uma experiência de cárie, eu tenho um problema, eu preciso restaurar. Né? O que eu não posso deixar é o problema se estender. Quanto menores forem as restaurações, menores serão os problemas dos dentes. Explica, né? Você falou nesse instante do canal, o que seria o canal? Tá. O canal é um tratamento onde para que seja feito um canal, eu tenho que ter algum problema na polpa do dente, que é a terceira estrutura. Certo. Então, por exemplo, a cárie pode ser um problema que gera uma necessidade de um tratamento de canal, onde a cárie atinge a parte inervada, a parte interna do dente, que é a parte da polpa. Essa polpa é extirpada, é removida de dentro do dente e é como se fosse feita uma restauração dentro da raiz do paciente. Né? É colocado um material obturador e se trata ali aquele dente ele vai ficar sem a sensibilidade, mas também não vai ter mais dor. Né? Então, esse é um tratamento de canal, quando você preenche as raízes do paciente. Falando nisso, o que mudou, você falou do flúor, mas, exemplo, mudou a consciência das pessoas e dos gestores, principalmente, sobre a importância, e eu vou estender essa pergunta pelo seguinte, eu pude acompanhar, pelo menos como jornalista, a notícia de um jogador aqui de Alagoas, que era um jogador pobre e que conquistou uma relevância no futebol. E uma das definições do corpo técnico do novo clube foi: nós precisamos ajeitar a parte odontológica dele para que ele jogue bem. A pergunta, se eu faço esse arcabouço para dizer o quanto a saúde bucal mexe com tudo no corpo e quanto isso tem sido consciência dos gestores. Certo. Vamos lá. Vamos por partes em questão do que se mudou em relação, vamos dizer, aos gestores. Obviamente houve avanços, né? Houveram grandes avanços na área da saúde pública nos últimos 15, 20 anos. A gente pode dizer que houveram grandes avanços, né? Até porque muito do serviço público se praticava apenas a odontologia curativa, né? A partir do momento que você começa a trabalhar com a criança, você começa a trabalhar com o escolar, você começa a inserir alguns papéis, algumas ações preventivas, isso vai refletir, obviamente, no futuro. Né? Então, os programas de saúde escolar, os programas de atenção de saúde da família, tudo isso tem um papel importante. Né? Então, é muito importante que as prefeituras deem apoio, né? Os gestores deem o apoio à sua Secretaria de Saúde, ao seu corpo de cirurgiões dentistas, para que eles possam realmente dar um tipo de prioridade para essa população. Não só pensando, obviamente, naquele que está precisando, porque aquele que precisa do serviço porque tem dor, ou que precisa do serviço porque tem um dente quebrado, que precisa do serviço, mas também naquele que precisa do serviço porque ele não quer ter o problema de dor na frente. Tá? E com relação ao que você comentou do jogador, é óbvio, se você tem um problema de saúde bucal, você pode diminuir o seu desempenho físico. Né? Eu já tratei atletas, tratei um atleta, por exemplo, que era do fisiculturismo. Né? E ele não conseguia ganhar mais massa magra porque ele tinha dificuldades, porque ele tinha dor, ele tinha dificuldades para mastigação. Né? Então, um tratamento, por exemplo, um tratamento ortodôntico teve que ser feito para que melhorasse a mastigação da pessoa, para que ele tivesse um ganho melhor do alimento, para que tivesse um desempenho físico melhor. Né? Então, obviamente, a saúde da boca, a saúde dos dentes, ela é muito importante e ela vai refletir no dia a dia do paciente. Quem é que é o paciente que quer estar sentindo dor? Quem é que vai render a mesma coisa com algum tipo de problema, seja uma dor leve, ou seja um sangramento na gengiva, seja uma infecção? Né? A gente está trabalhando numa área que é considerada a área mais suja do corpo humano, que é a boca. Então eu tenho muitas bactérias, de diversos tipos de bactérias
dentro da boca. E essas bactérias, obviamente, tem algumas que são de ação protetora, mas muitas são de ação deletéria para o organismo, né? Acontece, por exemplo, só citando algumas coisas em relação a isso, como isso pode influenciar na saúde geral do paciente, né, de uma forma sistêmica. Por exemplo, um dente que ele tem a necessidade de um canal ou até mesmo de uma extração, por exemplo, que existe uma infecção relacionada a essa cárie, a essa situação desse dente do paciente. Essa infecção ela pode gerar, por exemplo, um abscesso, né, que é a formação de pus, tá? Esse abscesso ele pode, em algumas situações raras, mas eu não posso dizer que não são tão comuns, ter acesso, por exemplo, à corrente sanguínea do paciente. E na corrente sanguínea pode gerar uma endocardite bacteriana, por exemplo. Ele pode gerar um quadro de septicemia. Então, estar com a saúde bucal em dia, tá, é um dos passos importantes para que você tenha a saúde do corpo também preservada. A gente está falando de uma série de assuntos nesse sentido, mas existem outros, na parte preventiva, por exemplo, uma orientação desde a escola da quantidade de uso de creme dental. Claro. Tem a regra de tipo, uma vez de manhã, depois das refeições e a hora de dormir, tem regra para isso? Sim, claro. A regra básica é 3 vezes ao dia, certo? A regra básica é 3 vezes ao dia. Nada impede de ser mais, como também não teria grandes problemas de, por exemplo, serem 2, né? Mas o ideal é que realmente após as suas refeições, né, você tenha o hábito de se higienizar, de higienizar os dentes após as refeições. Então, principalmente as 3 principais refeições, café da manhã, almoço e jantar. Sendo que a noturna, a do jantar, tá, aquela escovação, aquela limpeza bucal antes de dormir é a mais importante de todas. Porque nesse momento você vai passar horas com a boca fechada, né? E se você tiver restos de alimento, é o melhor horário para a bactéria trabalhar. Porque você não está deglutindo outro alimento, você não está mudando o pH da sua boca, você não está... A bactéria vai trabalhar em cima daquele resto de alimento, vai sintetizar o ácido que vai formar cárie, né? Então, assim, fio dental, um agente colutório, por exemplo, né? Aqueles bochechos para a higiene, também são importantes nesse ciclo de escovação e limpeza da boca. Dúvidas sobre e informações também pode ir pelo Instagram. Sim, claro. O Jorge tem o @, no Instagram, obviamente, e @Jorge Eustáquio 1. E aí você tem dicas ali sendo colocadas? O meu Instagram ele é muito voltado, como eu estava conversando com você anteriormente, ele é muito voltado para a parte educacional para dentistas, né? A gente tem, eu sou professor também, né? Então ministro cursos pelo Brasil, ministro cursos inclusive fora do país, e aí eu tenho alguma coisa em relação a isso, né? Mas de qualquer maneira a gente pode interagir, pode responder dúvidas, tem direct lá, pode mandar, sou eu mesmo que vejo, sou eu mesmo que posso responder, e qualquer dúvida pode realmente entrar em contato. Pois bem, a gente vai para um breve intervalo, nós voltamos já com o ponto de vista com o Dr. Jorge Eustáquio. Voltamos já. Voltamos com o programa Ponto de Vista, estou aqui com o Dr. Jorge Eustáquio. Doutor, também tem, além do cuidado da saúde, tem a parte estética. Certo. Quando é importante fazer um clareamento, por exemplo? Bom, o clareamento dental é um tratamento que a gente trata hoje, a gente classifica como um tratamento odontológico da parte estética, da parte cosmética, né? O clareamento dental nada mais é do que você aplicar um produto sobre a superfície dos seus dentes, certo? Esse produto ele se difunde, ele passa pelo esmalte, atinge a dentina, né? Vamos só tentar explicar aqui que são essas estruturas. O esmalte é como se fosse um vidro sobre a dentina, certo?
E ele passa por esse vidro, obviamente um vidro ele tende a ser mais translúcido, ele tende a modificar pouco a cor, e ele vai chegar na dentina, que é quem é responsável pela cor do dente. Esse produto ele vai agir por um período de tempo, né? Então aí vai depender da técnica, né? A técnica que é feita em consultório, a técnica que é feita em casa, né? Com os produtos feitos que são destinados para utilização pelos pacientes em casa, através de moldeiras ou outros aparatos necessários para isso. E esse produto, dependendo do tempo, ele vai levar a um grau de clareamento. Não vou dizer que todos os pacientes vão clarear muito, não é isso. Todos os pacientes vão clarear, uns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas clarear demais fica estranho, né? Então, esse é o grande problema. Hoje existe uma parcela da população que quer dentes brancos, né? E aí o branco, que eu costumo falar até em palestra, curso, branco geladeira, ele não é um branco estético, não é uma característica natural. Os dentes não são brancos, né? Todos os dentes eles são amarelos, tá? Agora, eu posso ter tons muito claros desse amarelo sendo naturais, né? Passando uma impressão de um dente natural e não de um dente artificial. Mas infelizmente hoje a mídia, o convívio social, algumas pessoas acabam absorvendo que o branco seria o mais bonito, né? A gente vê artistas na TV, vê personagens, atletas, com aquela aparência extremamente branca. E eu costumo falar que isso está se tornando uma doença. Praticamente a gente pode até dar nome para uma doença, como uma brancorexia, né? Mas é chocante, né? É impactante quando você vê. Mas olha só. Impactante quando eu digo impactante de modo negativo. Negativo. Sim. Negativamente. Sim. Obviamente que é negativamente. Eu gosto de falar muito de harmonia, tá? Harmonia, eu sou dentista, é difícil para mim falar disso, né? Porque quando eu converso com alguém, a primeira coisa que eu vou olhar é pro dente dele, tá? Como profissional, como clínico, a gente tem visão normal. para isso, né? Mas uma pessoa leiga, né? Quando olha para alguém, ele vai olhar para quê? Para o rosto, certo? Agora, se tem alguma coisa naquele rosto que chama atenção demais, isso quer dizer que é negativo. Então, por exemplo, se um paciente tem um dente escurecido, quando você olha para aquela pessoa, automaticamente seu cérebro leva para aquela posição. Se a pessoa do seu convívio, por exemplo, tem uma mancha no rosto, você sempre vai visualizar aquela mancha ali. É natural a gente puxar o olhar para alguma coisa que não esteja dentro do contexto. E a mesma coisa acontece com os dentes muito brancos. Dentes muito brancos vão chamar atenção por não serem um conjunto natural. Nesse caso, você falou dos dentes escurecidos, é possível o clareamento ser uma solução para esses? Claro, sim, sem dúvida. Mas dá para equilibrar sendo só um dente? Claro. Vamos lá. Existem casos e casos, né? Inclusive, até vou entrar num outro aspecto aqui. Hoje muito se discute da real necessidade ou da real validade de, por exemplo, se postar em casos clínicos em Instagram, Facebook, em mídias sociais, né? Aquele antes e depois que você começa a ver. Afeta toda a medicina, claro. Né? Na odontologia não é diferente. Tem se feito muito isso. Isso é vedado pelo nosso código de ética. Como publicidade. Como publicidade. Não poderia ser feito. Porém, a gente não pode limitar porque algumas coisas também. Se você for no meu Instagram, provavelmente você vai encontrar algum antes e depois de alguma situação clínica, né? Mas são situações clínicas que são voltadas mais para a educação dos meus alunos do que realmente para tentar angariar algum paciente para o meu consultório. Pelo código, desculpa atrapalhar, mas pelo código de ética vocês não podem nem bater uma foto com um cliente famoso. Teoricamente, não. Tecnicamente, não. Isso é discutível. Mas é uma das discussões que tem, é isso. Sim. Né? Mas não é um pouco exagerado, não há?
Sim, existe hoje um movimento todo para a reforma desse código de ética e se permitir algumas coisas ou não, né? Não cabe a mim dar minha opinião sobre isso, se é necessário ou não, mas eu acho que dentro do papel educacional, tá? Eu acho que que deve ser permitido, tá? Aquele papel publicitário, já não acho que seja legal. Até porque existem casos e casos. Não quer dizer que aquele dente escurecido que foi tratado, por exemplo, com clareamento dental daquele paciente X, funcione no paciente Y, né? Eu já disse, pacientes podem clarear mais ou menos, né? Existem indicações para, por exemplo, um clareamento. Você falou, um clareamento de um dente único. A gente tem diversos casos feitos de um dente só escurecido ou 2 dentes anteriores escurecidos, foram feitos clareamento e nivelou com os outros. A gente tem casos, inclusive, que o clareamento desse escurecido passou do nível dos outros e eu tive que clarear os outros. A gente teve que fazer isso. É comum a gente fazer esse tipo de tratamento, só que deve existir a indicação para isso, tá? Dependendo do dente, ele não vai responder ao clareamento, né? E aí eu vou ter que lançar de algum outro artifício para trazer aquele dente para a cor escurecer natural. todos os demais. Não é bem por aí, mas a gente poderia, por exemplo, uma faceta de porcelana, uma coroa de porcelana, uma faceta em resina composta, seria uma outra indicação, né? Seria uma outra indicação. Quando a gente fala em odontologia estética, hoje eu tenho um slide, no início de quase todas as palestras eu mostro slide. Odontologia estética hoje, se fala que tem isso, aquilo, milhares de opções. A odontologia estética ela é muito simples. Porque ou você vai mudar cor de dente, ou você vai mudar forma e função de dente, né? Forma e função são muito associados, porque a partir do momento que eu mudo a forma, eu mudo também a forma que o paciente vai mastigar. Então, eu vou mudar a função dele, tá? E eu posso unir as duas coisas, tá? Para modificar a cor, eu posso usar um produto para clareamento dental, por exemplo, posso usar uma resina composta, né? Fazer uma restauração com uma resina composta, uma faceta, por exemplo, alguma coisa assim, e eu posso usar uma cerâmica odontológica, tá? E para mudar forma e função, somente resina ou cerâmica, certo? Então, a odontologia ela é muito simples em si, eu não tenho tantas opções. O que vai variar, às vezes, a espessura de um material, a quantidade de um material, a qualidade de um material, a resistência de um material, né? A indicação de técnica, por exemplo, e posso necessitar de algumas outras coisas que a gente chama de táticas auxiliares. Por exemplo, cirurgias periodontais estéticas, cirurgia de gengiva estética, por exemplo, plásticas gengivais. A gente pode utilizar a ortodontia como um facilitador para a odontologia estética, né? Você conseguir colocar o dente numa posição mais favorável a que tenha um bom sorriso, um belo sorriso. Você pode utilizar, por exemplo, implantes para aquela região onde falta o dente, você precisa restaurar a estética do paciente. Então, tem obviamente algumas coisas auxiliares que vão auxiliar o resultado final, que vão favorecer um resultado final mais bonito, por exemplo. Isso de forma técnica, mas assim, na parte psicológica, tem uma mudança completa. Não. A gente mexe com a autoestima do paciente. Né? A gente tem alguns casos, algumas situações. Por exemplo, a gente tem um paciente que nos procurou, a gente mantém um curso na ABO, Associação Brasileira de Odontologia, um curso de especialização em dentística, que é muito voltado para a parte restauradora e a parte estética, né? E nós recebemos um paciente que ele tinha os 4 dentes da frente na cor preta. Preta, assim, por quê? Cárie, experiência de cárie na infância, o paciente tinha 20 anos de idade, né? E esse paciente precisava de um tratamento, né? E esse tratamento foi dado a esse paciente lá no curso de especialização e o paciente, por exemplo, não tinha convívio social. Você imagina hoje uma pessoa de 19, de 20 anos de idade, um jovem, um adolescente, curso de escola, faculdade, amigos, barzinho, saída, rua, né? Uma pessoa que tenha ausência ou tenha 4 dentes na frente,
sendo completamente antiestética. Esse paciente não tem convívio. Né? A partir do momento que você devolve isso ao paciente, ele passa a ter uma situação onde ele pode sair de até mesmo de uma situação de risco, né? Um paciente que pode estar caminhando, por exemplo, com a marginalidade, né? Ele passa a ser recebido pela sociedade como uma pessoa mais aceita. Infelizmente, a gente tem isso, existe preconceito com aquele paciente, com aquela pessoa que não tem os seus dentes, por exemplo. Sim, eu passei por uma situação extremamente constrangedora há uns 5 anos aproximadamente no meu consultório. Nunca fiz distinção de paciente. Né? O paciente que me procura é porque ele tem algum problema para ser resolvido. Né? Independente se o paciente tem dinheiro ou não tem, se é rico, se é pobre, qual a situação clínica. Né? E aconteceu de eu atender uma senhora, essa senhora estava na recepção esperando, né? E chegou um outro paciente meu, e esse outro paciente, um paciente de uma classe social mais favorecida, né? Então, ele viu aquela senhora humilde sentada lá, que faltava dentes, né? Eu chamei a senhora, atendi a senhora, e depois, quando fui atendê-lo, ele disse que se sentiu mal por estar numa situação de um lado de uma pessoa que não tinha dentes. Né? Isso me chocou um pouco na época. Me chocou negativamente, obviamente. Eu não vou deixar de atender o meu cliente, independente se ele vai me pagar ou não. Cansei de fazer, fiz muita coisa de graça hoje, eu já fiz bastante, atendi muitos pacientes, principalmente os pacientes que são do curso, né? Os pacientes que procuram a BO normalmente são pacientes mais carentes. E esses pacientes, eles têm o mesmo atendimento que vão ter por mim na minha clínica, como vão ter por mim lá no meu curso, ou os mesmos pacientes que vão frequentar a minha clínica. Né? Então, eu não faço muita distinção de paciente, e eu acho isso tão ruim quando eu vejo um paciente fazer um tipo de comentário como esse, que não se sentiu bem ao lado de uma pessoa que não tinha dente sentada ao lado dele na recepção do consultório. Não, de um preconceito então, muito grande. Então, um preconceito muito grande. E assim, existe esse preconceito. E aí você pegar uma pessoa e devolvê-la para a sociedade, devolver a autoestima dessa pessoa, o prazer dela sair, o prazer dela conversar, o prazer dela estar na rua, isso não tem preço. Isso é um lado. Assim, no outro lado da moeda, eu já pude entrevistar aqui, por exemplo, endocrinologista ou oftalmologista, nem oftalmologista não, mas ginecologista, o próprio urologista, ele dizendo assim, olha, existe um caminho também, a gente está falando de um tratamento que pode resgatar uma autoestima. Aí você tem um problema chamado, tipo, uma depressão, por exemplo. Sim. E aí o urologista faz, um quadro de pré-depressão, ele afeta sexualmente. Sim, claro. O endocrinologista, ele engorda. Eu já entrevistei uma pessoa, uma psicóloga, que ela fez assim, muita gente tem o peso que precisa ter para suportar. Uma depressão afeta a odontologia no sentido de, tipo, cuidados consigo próprio, cuidados com a saúde bucal. Nesse sentido também há um cuidado para se atentar a isso? Sim, existem alguns problemas psicológicos que podem afetar seus dentes. Por exemplo, um paciente que sofre de anorexia ou de bulimia, né? Que é aquela paciente que se olha no espelho e se acha sempre gorda. Né? Então ela quer sempre emagrecer, e para isso ela vomita tudo que come. Né? Come porque tem que comer, absorve alguma parte daqueles nutrientes e vomita em seguida, remove aquilo do seu organismo. Quando você vomita, você põe ácido na boca. Né? Então a gente já presenciou algumas situações de pacientes que têm os dentes quase que destruídos por essa acidez. Né? Por essa acidez grande na boca. São pacientes psicológicos. Né? São pacientes de tratamentos psicológicos. Já atendi pacientes com meio de tratamento já atendi paciente, por exemplo, alcoólatra.
né? O alcoólatra também tem uma situação, a partir do momento, naquela crise do alcoolismo, eu tenho um paciente em especial que naquela crise do alcoolismo, ele sempre vem com algum problema, ele me aparece lá com algum problema. Por quê? Ele passa um período que ele deixa de escovar seus dentes. Ele se abandona como um todo, Ele né? se abandona como um todo, né? Então, ou ele quebra um dente, ou ele tem dor em alguma situação. Como eu disse, a experiência de cárie está diminuindo muito. Por exemplo, uma pessoa com um problema psicológico, ela toma remédios que podem prejudicar a dentição, por exemplo? Normalmente não. Normalmente não. Tá? Se a pessoa está em tratamento, a situação normalmente é para melhorar. Porém, a gente quando pensa no tratamento na pessoa que não está medicada, na pessoa que não está em tratamento, essa pessoa normalmente pode agravar algum tipo de problema, pode começar ou pode agravar algum tipo de problema que já tenha. A gente vai para um breve intervalo mais um, a gente volta já, está aqui com o Dr. Jorge Eustáquio, voltamos nesse instante com o Ponto de Vista. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Dr. Jorge Eustáquio, dentista, professor de pós-graduação, palestrante também, que pode ser contatado também e ser acompanhado em termos de informações também pelo Instagram, que é o @JorgeEustáquio1. E a gente está falando agora de clareamento. A gente falou já como é, mas como é o procedimento? O que é utilizado? E se há algum tipo de... Alguém não pode usar o clareamento? Tem isso? Tem alguma restrição? Bom, então vamos lá. O produto para clareamento é o peróxido de hidrogênio. Né? O que vai fazer clareamento chama-se peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio é água oxigenada. Tá? Água oxigenada, o organismo produz água oxigenada. Então, a gente não teria nenhum tipo de restrição à água oxigenada. A gente pode ter algum tipo de restrição, algum corante, algum espessante, algum material para estender a vida útil do produto, e alguns materiais algum paciente pode ter algum tipo de alergia àquele material. Bom, segundo ponto, quem não pode usar, tá? Ele não é recomendado para menores de 17 anos. Por tá? quê? Por quê? Até os 17, tecnicamente, o último dente que nasce no paciente, ele nasce por volta dos 14 anos. Tá? O último dente útil, vamos dizer que é o segundo molar, entre 12 e 14 anos. Tá? Esses dentes, eles têm que passar por um período de maturação na boca, esse período leva até 3 anos. Né? Então, a gente tenta limitar o uso em pacientes adolescentes. Tá? Obviamente, como eu disse clareamento anteriormente, existem casos e casos. Né? Como a gente já falou do aspecto psicológico, a gente já pegou pacientes de 15 anos de idade, por exemplo, e fez tratamento de clareamento. Mas a gente fez com produtos que fossem mais seguros para isso, né? Uma concentração mais baixa, por um tempo mais baixo, onde a gente apenas melhora um pouquinho a cor do paciente, para quê? Para que aquele convívio social seja devolvido, certo? E em seguida é feito, na parte, quando ele atingir a idade adulta, aí sim ele pode fazer um tratamento um pouco mais completo, vamos dizer assim. Bom, além disso, não existe nenhuma outra restrição. Restrições, talvez, alguns pacientes, por exemplo, que tenham tonalidades de dentes puxadas para o cinza, né? Ou dentes com manchas do tipo de tetraciclina, né? Manchas de tetraciclina pode se apresentar por faixas marrom no meio do dente, por exemplo, né? Essas faixas, elas não vão obter clareamento. E aí você tem uma parte não afetada do dente que clareia mais e aí vai criar um contraste maior, né, da faixa marrom para a faixa branca. Esse paciente seria um paciente... Esse paciente ele teria que fazer um tratamento do tipo restaurador. Ele teria que cobrir esses dentes. Não produzem o contrário? Em vez de escurecer, tem uma parte que clareia mais? Isso daqui... Tem isso também, não? Você vê um dente normal, você vê uma ponta branca, umas manchas brancas, por exemplo. Dentes com manchas brancas. São manchas que podem ter
diversas etiologias, tá? Normalmente manchas que a gente chama de hipoplásicas. São manchas no esmalte dentário. O esmalte daquela região é um esmalte extremamente opaco e ele se parece branco. Por exemplo, paciente, por exemplo, que tem manchas brancas, se ele for feito um clareamento, tá? Normalmente aquele aspecto da mancha branca, ele vai continuar o mesmo, tá? Só que como a gente vai visualizar um dente mais claro, o contraste entre o mais claro para o branco é menor e aí você acaba disfarçando essas manchas aí, né? Quem usa aparelho tem que esperar terminar. Bom, o ideal é isso. O ideal é isso. A gente tem, eu inclusive tenho 12 casos documentados de clareamento com aparelho na boca, né? Isso foi objeto de uma investigação que a gente fez a partir de uma aula de um professor colombiano que eu vi num congresso em São Paulo há uns 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, e que me encantou. Primeiro porque a gente imagina, né, se você tem um produto que ele é aplicado na superfície do dente, só que você tem uma área da superfície, por exemplo, que está coberta por um aparelho ortodôntico, né? O material entra ali. Existem inúmeras justificativas na literatura, e uma delas, do professor Morgan, um americano que é uma das grandes referências de clareamento dental, que diz que o gel clareador, a partir do momento que ele passa pela camada de esmalte e ele atinge a dentina, lá dentro ele se movimenta em todas as direções, né? Então ele obteria um clareamento também por baixo dos brackets. Mas aí vem uma pergunta: para que fazer um clareamento numa boca com um aparelho ortodôntico, né? Não existe uma razão, né, para que isso seja feito com frequência, né, para que isso possa acontecer com frequência. Até porque o próprio aparelho ortodôntico já vai chamar a atenção, né? Então ele vai tomar a atenção de um dente que seja um pouco mais amarelinho, um pouquinho mais escuro, ele vai chamar a atenção daquilo ali. E então a modificação disso para o psicológico do paciente é quase nula, né? Existe apenas uma indicação clínica, no meu ver, existe apenas uma indicação clínica onde esse tratamento pode ser feito durante o tratamento ortodôntico, onde o clareamento pode ser feito durante o tratamento ortodôntico. São em casos de que a gente chama de finalização ortodôntica com espaços. Por exemplo, o paciente vai terminar o tratamento ortodôntico dele com espaço entre os dentes. Aqueles espacinhos entre os dentes aqui que a gente chama de diastemas, certo? Em muitos casos, esses diastemas, a posição desses dentes, ela não é uma posição muito... eles não vão estar ali muito fixos, não vão estar muito firmes dentro do osso, eles podem movimentar durante o tempo. Isso pode acontecer por inúmeras razões, retratamento ortodôntico, isso é muito comum, onde você já tem uma perda da altura, do tamanho da sua raiz. Então, o posicionamento desses dentes, ele não vai ficar, ele pode no final do tratamento, a partir do momento que você tira, ele andar para um lado para o outro. Por que eu digo que o clareamento seria indicado aí ainda com o aparelho ortodôntico? Porque esse paciente vai precisar de uma restauração feita imediatamente após a remoção do aparelho, né? Eu tenho aí 24, 48 horas no máximo para restaurar esses dentes, encostar um dente no outro e ele não movimentar mais, né? Ele não vai movimentar, enquanto ele tem espaço ele pode movimentar, a partir do momento que ele não tem espaço, ele não vai movimentar. E por que clarear antes? Porque simplesmente após um clareamento eu não posso fazer restaurações. Eu tenho um prazo, tá, de no mínimo 15 dias pós-clareamento. Por quê? Durante esses 15 dias ainda é eliminado o oxigênio residual de dentro do dente, do produto clareamento que entrou dentro do dente e fez o processo de clareamento, tá? Então esse produto ainda vai ser eliminado por um tempo. E aí eu posso prejudicar o meu procedimento adesivo, de colar a minha restauração aí. Então nesse momento seria interessante que eu clareie o paciente, remova o dentista remove, o ortodontista remove o aparelho e em seguida é feita a finalização com material restaurador, com resina composta ou com cerâmica, não sei o que, dependendo do que for a necessidade do paciente. Clareamento pode ser feito com soluções caseiras? Não. Não existe alguém tenta fazer isso? Não existe nenhuma solução caseira. Obviamente, se você pegar e jogar no YouTube, jogar no Google, você vai ver diversas soluções que podem clarear seus dentes. Não existe uma solução caseira. Infelizmente, nada que você vai fazer vai obter o resultado.
nem mesmo, por exemplo, um creme dental clareador. Você sabe que tem para vender creme dental clareador, enxaguante bucal clareador, com esse aspecto. Esses produtos, eles têm uma concentração muito baixa de peróxido de hidrogênio ou de peróxido de carbamida, né, que é o agente clareador. Você até consegue um clareamento, tá, mas com uso contínuo desse, por muito, muito tempo. Né? Então, o paciente, para conseguir um clareamento razoável, ele vai usar um creme dental durante 2 anos, por exemplo. Então, não sem tomar café, sem fazer nada. Chego já nesse aspecto. Certo. Tá? Esses produtos, tá, seriam talvez mais indicados para aqueles pacientes que já fizeram o clareamento e querem manter os seus dentes de uma forma um pouco mais clara. Tá? Utilizar um creme dental ou um enxaguante bucal dessa forma. Bom, citou o café e esse é um dos grandes mitos que a gente tem hoje quebrado. O que acontece? Por muito tempo se pensou que tipo de mancha um café, por exemplo, um vinho ou qualquer produto que tenha algum tipo de corante pode causar nos dentes. É uma mancha totalmente extrínseca, é uma mancha que ela vai colar na superfície do meu dente, certo? Falei anteriormente que o produto clareador ele não vai agir na superfície, ele vai agir internamente no dente. Então, agindo internamente, aquilo que está na superfície, pouca diferença vai fazer. Bom, o paciente pensava-se também que o paciente durante um processo clareador, ele estaria mais susceptível às manchas, né? Isso tem até certa lógica, até porque para o produto penetrar, ele tem uma certa, eu acho que não é bem a palavra certa, eu usar acidez, mas ele vai abrir um espaço nos poros do esmalte para atingir a dentina e esses poros poderiam ser preenchidos por algum agente pigmentante, por exemplo, que o paciente pudesse ingerir. Então a gente passou muito tempo, muitos anos, proibindo o paciente, por exemplo, de café, de cigarro, de açaí, molho shoyu, chocolate, molho de tomate, né? Tudo que tem um corante, uma pigmentação muito forte, a gente passou um tempo proibindo isso. Com o tempo começou a se perceber que aquilo talvez não fosse uma coisa muito importante. Então, mais recentemente, de uns 2 a 3 anos para cá, a literatura começou a ser preenchida, a literatura científica começou a ser preenchida por alguns artigos, por exemplo, onde se pegavam testes em laboratório, por exemplo, pega esse dente, faz o clareamento, imerge esse dente no café, deixa 24 horas e tira para ver o que aconteceu com o dente. Nada, tá? Porque esse pigmento, né, a molécula do pigmento, ela é maior do que o buraco que é aberto, o espaço que é aberto para o clareador entrar. Né, o poro do esmalte que o clareador entrar. Então, não tem como esse material penetrar no dente. Por exemplo, uma pessoa que toma café regularmente, certo, ela não tem uma tendência maior a ter dentes mais escurecidos? Tem 2 motivos aí. A gente poderia ter dentes mais escurecidos por manchamento, né? Então, por quê? O café pode deixar uma película externa, tá? Uma película externa no dente. E um segundo motivo, que aí sim seria um escurecimento do tipo fisiológico. Todas as pessoas mudam a cor dos seus dentes. Tá? O dente ele nasce de uma cor e com o passar do tempo ele vai modificando a sua cor. Essa modificação é pela própria estrutura dentária, ela vai ficando, a parte interna ela vai ficando mais dura, vamos dizer assim, ela vai fechando, vai estrangulando aquela polpa, ela vai ficando mais espessa e com isso ela vai ficando mais escura. Tá? E a situação do quente-frio, a mudança de temperatura, e a gente toma café numa temperatura normalmente bastante alta, né? Essa modificação pode fazer com que aquela polpa que está lá dentro, ela comece a depositar mais mineral para se proteger. E aí esse mineral que ela vai depositar para se proteger desse frio, quente, ele é mais escuro. Então não acontece isso com o vinho, por exemplo? Não aconteceria, mas poderia ser um manchamento extrínseco. O vinho, ele me dá manchamento extrínseco, né? O extrato de tomate também? Extrato de tomate, qualquer coisa que possa ter um pigmento vermelho,
violeta, um pigmento preto, um pigmento marrom, ele pode levar a adesão na superfície, tá? Esse paciente, ele não vai precisar, não é de um clareamento, ele precisa de uma limpeza dos seus dentes. Ele precisa de uma raspagem, por exemplo, uma raspagem das manchas, uma raspagem de tártaro, uma profilaxia profissional. Ele precisa consultar o seu dentista lá por um período de cada 6 meses, por exemplo, para que seja feita uma limpeza e uma remoção mecânica desse material. Não é um agente clareador que é feito dessa forma, é uma remoção mecânica por um agente abrasivo, né? Eu tenho uma pasta para isso e uma escova, né? Então, simplesmente é uma escova que vai remover essas manchas aí. A gente vai para o nosso último intervalo. Eu estou aqui com o Dr. Jorge Eustáquio. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Dr. Jorge Eustáquio, dentista, professor de pós-graduação, palestrante. A gente, concluindo essa parte do clareamento, eu queria te fazer essa pergunta, Jorge. Há limite de quantidades de vezes para fazer o clareamento? Cientificamente, não. O paciente pode fazer diversos tratamentos clareadores, né? Na verdade, todo clareamento ele vai ter uma recidiva depois de um certo tempo, né? Então, dificilmente ele vai voltar àquela cor inicial, mas sempre vai voltando um pouquinho, até por aquele aspecto fisiológico do próprio escurecimento. O que a gente recomenda aos pacientes é que, depois feito um clareamento, que ele faça um retorno para poder dar um retoque nesse clareamento, seja uma sessão de consultório ou um produto usado em casa por uma semana, por exemplo, depois de 2 anos, 3 anos, tá? Como a gente estava falando de aspectos psicológicos, os pacientes às vezes querem a coisa muito branca, muito branca, muito branca. Então aí vão, por exemplo, comprar produtos de higiene, por exemplo, existem umas fitinhas clareadoras comercializadas, por exemplo, pela Oral-B, pela Crest nos Estados Unidos, que você cola em cima dos dentes e ele tem um resultado clareador, né? Só que aquilo também não é um tratamento profissional e você tem uma série de dificuldades, por exemplo, como é que uma fita, como um durex, por exemplo, a largura de um durex, pode adaptar no meu dente, pode adaptar no seu, pode adaptar no dente de outra pessoa, né? Ninguém tem o dente do mesmo tamanho, ninguém tem o dente da mesma forma, ninguém tem o dente na mesma posição. Então, tem todo esse fator aí associado. Então, o paciente deve, assim, ele não deve estar fazendo clareamento sempre, mas ele deve respeitar um certo prazo para poder, até para a própria estrutura dentária, ter uma reidratação, aqueles poros de esmalte voltarem a fechar e terem nenhum tipo de problema. Da hipersensibilidade? Um aspecto bastante importante, tá? Cerca de 50% dos pacientes, ou seja, metade dos pacientes, eles vão ter algum grau de sensibilidade dentária, tá? Essa sensibilidade dentinária, ela é ocasionada porque dentro daquela dentina, que é a área, né, existem alguns túbulos com alguns filamentos nervosos que vêm da polpa. Esses filamentos nervosos, eles vão, obviamente, responder com dor, né? Se você põe um produto cáustico, né, em cima de um nervo, ele vai responder com dor, tá? Então, alguns pacientes têm um limiar de dor diferente de outros, pode sentir mais, pode sentir menos, mas normalmente essa hipersensibilidade está associada a pacientes, por exemplo, que têm exposição radicular, exposição da raiz, por exemplo, áreas de desgaste, dentes muito trincados, né? O paciente, para fazer um clareamento, ele deve estar com todas as restaurações bem. Ele não pode ter uma infiltração, por exemplo, porque aí eu coloco o produto clareador diretamente na dentina, não vai passar pelo esmalte. Então, se ele for diretamente na dentina, ele chega na polpa muito fácil, né? Então, ele vai ter, esse é o tipo do paciente que vai ter mais sensibilidade, tá? O paciente, na verdade, quando ele opta por fazer um clareamento, tá? Ele deve ser avaliado pelo seu profissional, avaliado pelo seu dentista. O dentista tem que avaliar o risco desse paciente a ter sensibilidade, né? Entrar, por exemplo, com uma terapia preventiva da sensibilidade, tá? Como também uma terapia durante o tempo do clareamento, o tempo do produto estar agindo, o tempo do tratamento, ele tem uma terapia para isso também, para que o paciente não tenha sensibilidade. Cessado
o clareamento, acabou a sessão clareadora ou a sensibilidade também cessa, né? Isso não perdura na vida do paciente, não. Uma pergunta de um telespectador. A restauração, eu posso trocar minha restauração antiga de amálgama por resina? Sim, ótimo. Bom, o material restaurador amálgama, ele foi por muitos e muitos anos utilizado largamente para fazer as restaurações dos dentes, principalmente posteriores, né? Restaurações de cáries e dentes posteriores. Esse material, ele tem algumas vantagens, ele tem um selamento muito bom. É um material que dificilmente, se for bem feito ou se o material for de qualidade, dificilmente o paciente vai ter cárie naquele dente por uma microinfiltração, por exemplo. Mas ele tem também grandes problemas, né? Grandes problemas. Primeiro, grande problema e aí o mais sério, é a liberação de mercúrio no organismo do paciente, tá? O amálgama que é chamado amálgama de prata é uma mistura de uma limária de prata com mercúrio, tá? E o mercúrio, ele é um agente tóxico, inclusive cancerígeno, né? Não estou dizendo que quem tem amálgama na boca vai ter câncer, não é isso, pelo amor de Deus, não é isso, tá? Mas que esse material, ele vai ser liberado pelo resto da vida do paciente, enquanto aquele material estiver ali, tá? E como a gente sabe que o mercúrio ele é tóxico, a gente hoje tem optado muito por substituir restaurações de amálgama por resina, talvez por esse fator. Um segundo fator que esse amálgama ele vai passar o resto da vida cristalizando na boca, ele vai aumentar o seu volume. Então acontece muito de paciente, por exemplo, que nos procura porque tinha uma restauração de amálgama e quebrou um pedaço do seu dente. A restauração continuou e o dente quebrou, né? Então se você imaginar, que eu falei logo no início lá, aquelas estruturas de suporte, se você rompe aquelas estruturas, você diminui a força do dente, né? Então você pega um material que continua se expandindo dentro de uma cavidade, ele pode fraturar o seu dente. Então um outro aspecto para substituição. Bom, mas o material que vai ser substituído, a resina, é um bom material para isso? Hoje a gente pode falar que as resinas são bons materiais para isso, tá? Tem todo o aspecto estético, obviamente, que você ter um material numa cor mais parecida com a cor do seu dente é bem melhor do que você ter um material prateado ou escuro dentro da sua boca. Esteticamente é muito mais agradável, né? Mas o principal é que esse material tem resistência, né? E hoje a gente fala assim, ó, quanto dura uma restauração de resina na boca? Obviamente vai depender de alguns fatores, né? Vai depender, mais fatores ligados ao profissional, né? O material que ele usou, o tipo de adesão que foi feita, os cuidados com o aparelho, aquela luzinha azul, fotopolimerizador que ele fez para endurecer a sua resina, os cuidados, por exemplo, com ajuste de altura, de mordida, de oclusão, né? E algumas coisas são relacionadas ao paciente, por exemplo, hábitos, né? Hábito de morder alguma coisa, de roer, de querer quebrar uma patinha de caranguejo, por exemplo, um ossinho de galinha. E abrir uma garrafa de Abrir uma garrafa. Então, alguns pacientes... Então, esse material, ele vai... Que prejudica bastante. Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. E esses materiais, obviamente, eles são um material plástico, ele não tem a mesma resistência de um dente, né? Mesmo o amálgama, ele não teria resistência no dente. O amálgama, ele pode passar 20, 30 anos numa boca sem nenhum tipo de problema, né? As resinas, obviamente, elas vão ter uma longevidade um pouco menor, né? A gente vai ter resinas que vão suportar bem durante 10, 12, 15 anos. Tá? Depois disso, muito provavelmente, elas já vão estar bastante degradadas e aí existe a indicação de substituição. Tá? Do ponto de vista mecânico, ele funciona melhor. Do ponto de vista sensibilidade, a resina é melhor. Do ponto de vista de desgaste do antagonista, ou seja, do outro dente que morde neles, por exemplo, uma restauração no superior, uma restauração do dente inferior, o dente superior, do desgaste. Então, a resina se comporta melhor do que o amálgama em relação a isso. E a porcelana? Bom, a porcelana é um outro material restaurador. A porcelana pode ser utilizada também para fazer restaurações, tanto posteriores como anteriores, né? Qual que é a vantagem da porcelana? A porcelana é um material que ele vai ter maior resistência, ele vai ter uma durabilidade maior, né? Mas nós não podemos esquecer que, por exemplo, a interface adesiva, aquilo entre
dente e a porcelana, ele vai ser uma resina também, tá? E talvez o grande problema esteja nessa região, né? Quando a gente não tem um cuidado, não tem uma manutenção, ou que o profissional negligencia alguns fatores que a gente acha importantes em relação ao procedimento adesivo, creio que essa pode ser um momento complicador num tratamento, por exemplo, com cerâmicas. Entendo. E é mais caro? Sim, sim, E é mais sim. caro. Vamos lá. É bem mais caro por uma série de fatores, né? Primeiro, eu tenho uma outra mão de obra envolvida, que é a mão de obra do técnico de prótese, né? Não é só a mão de obra do dentista, eu tenho a mão de obra do técnico de prótese. O material, a cerâmica, é um material bem mais caro do que uma resina composta. Então a gente tem um custo mais alto do que isso, mais alto nesse sentido. Mas é um material restaurador que ele vai ter resultados estéticos muito satisfatórios por muito tempo. Então, por exemplo, uma resina em dente anterior. Vamos falar de estética, então, vamos entrar numa área mais estética, uma área anterior. Uma resina é um plástico. Vou fazer uma comparação simples aqui. Eu tenho um plástico e um vidro. A resina é o plástico, a cerâmica é um vidro. Basicamente é essa a formação dos dois materiais. Entendi. Tá? Imagine esses dois materiais confinados dentro de um ambiente úmido e quente por muitos anos. Quem é que vai resistir melhor? O plástico ou o vidro? Obviamente o vidro. Obviamente o vidro. Ele vai ter uma resistência maior. Doutor Jorge Eustáquio, que também você pode consultar pelo informações, ver algumas informações no Instagram, @JorgeEustáquio1. Quero agradecer muito, nosso tempo infelizmente acabou, mas agradecer muito pela entrevista. Muito obrigado e tenham um bom dia. Nós agradecemos também a você pela audiência, esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.